E aí, bom dia, tudo bem com vocês? É, eu vou gravar esse vídeo falando sobre a relatividade geral de Einstein, uma das grandes teorias que ele criou, né? E falando sobre a velocidade da luz. Você sabia, ou você já deve ter ouvido falar, que não existe nada mais rápido que a velocidade da luz, pelo menos até agora. Bom, o que é a velocidade da luz? A luz, ela percorre o espaço durante um ano, ou melhor, em anos-luz, que a gente chama de 8 bilhões de anos-luz, certo? Então, a luz ela percorre o espaço durante esse tempo, em um intervalo de um ano. Bom, o que acontece? A luz, ela é uma energia, né? Uma energia, como todos sabem, assim como Einstein falou antigamente na sua teoria, que a respeito dos fótons elétricos, né? Ou melhor, do fóton observado no Sol. E aí ele cita sobre a velocidade da luz e a relatividade. Primeiro ponto. O que é relatividade? Relatividade funciona da seguinte forma. Pensa quando você está num carro, você está passeando, andando de carro lá, e aí por acaso passa outro na direção contrária de você. Quando ele passa por você, você vê que é um carro, você observa, dependendo da velocidade que ele tiver, e você também no seu carro, você percebe uma distorção do tempo. Essa distorção a gente chama de relativo ou relatividade, ou distorção do tempo, como também a gente vê no espaço a respeito dos buracos negros. Tem até o exemplo do teletransporte, que também funciona como distorção do tempo. O espaço-tempo ele funciona como distorção. Bom, mas a luz, o que acontece com a luz? Por exemplo, quando você vê a luz do sol, você já está vendo a luz do sol com 8 minutos de atraso. O que acontece? Porque o sol ele não poderia, né? Isso é um equilíbrio da natureza, do próprio espaço da natureza. Ele não poderia ficar fixo iluminando a Terra. Por quê? Se ele não tivesse esse atraso, a Terra seria consumida em fogo. Porque o Sol ele é muito quente, ele é quente demais. São bilhões ainda de aquecimento do próprio Sol. E radiação, raios UV e assim por diante, os raios ultravioleta. Bom, mas a velocidade da luz, o que acontece? A luz sofre deformação, ela pode ser deformada? Ou será que ela existe um limite? É lógico que quando você coloca, ou melhor, quando você acende a luz do seu quarto, na sua casa, e você está com todas as portas fechadas, janela, e você sai ao lado de fora, você percebe que a parede não permite que essa luz penetre. Só que a gente não percebe porque não temos olhos microscópicos. Mas se a gente pegasse um microscópio, diminuísse ao máximo e conseguisse perceber, nós iríamos ver que existem buracos de minhocas na parede, como citado por Stephen Hawking. O que acontece? Esses buracos negros são minúsculos, uma partícula de um furo. Pensa na sua camiseta. A sua camiseta, ela tem linhas, ela é costurada, mas todo o tecido ele tem um micro furinho, bem pequeno. A gente não percebe porque nossos olhos ele só enxerga a parte exterior, superior do tecido. Mas se pudesse se aproximar no limite
dos nossos olhos, a gente iria ver que existem furos na camiseta. E esses furos são o que Hawkins chamou de buracos de minhoca. E isso existe em todos os lugares. Podemos pensar nisso também como o átomo. O átomo ele é uma partícula menor, muito pequena. Só que quando ele é acoplado, que ele é somado, esse átomo, ele pode formar um corpo, um tecido, uma, uma escrivaninha, uma televisão, uma parede, o seu corpo, os nossos órgãos, porque também são átomos. Então, ou seja, a luz, ela é o quê? Ela é um raio? Ela é só uma energia positiva? Ela é tudo isso. Só que a luz, ela percorre, ela acontece de forma inequívoca, ou seja, ela acontece de qualquer forma, ela pode surgir ou não, independente, porque a energia da luz, ela surge por conta de um efeito. Como por exemplo, se você pensar no seguinte, se colocássemos ao redor da Terra, a gente pode até lembrar lá do filme do Superman, que ele faz a volta ao mundo, né, que ele dá a volta na Terra na velocidade da luz muito rápido. A Terra, ela não acompanha o mesmo giro da velocidade dele, ou seja, ele consegue, através da velocidade que ele gira em torno da Terra, faz a sua órbita, ele consegue fazer esse giro muito mais rápido do que a Terra, e a Terra, ela tem um atraso. Se fôssemos pensar, se um, um trem bala, que fizesse o mesmo movimento na velocidade da luz, o que acontece? Se você tivesse, por exemplo, 50 anos nesse trem e ele fizesse o percurso várias vezes, dentro do trem teria passado exatamente 100 anos. Só que você não ia perceber, porque a velocidade da luz por fora ela é rápida, mas dentro do trem ocorre o efeito da relatividade, que é, ou, quando a velocidade é muito alta, lá dentro você perceberia as pessoas em slow motion, ou seja, elas não estariam andando sua velocidade normal, pelo contrário, elas estariam andando numa velocidade muito mais baixa que o comum. Então, ou seja, a velocidade da luz ela permite uma grandiosa frequência de movimento. Só que, como eu disse, se você tivesse 50 anos lá dentro do trem e ele desse, por exemplo, 5 voltas a mais, você sairia do trem exatamente em 100 anos. Ou melhor, você percorreria dentro desse trem, sem perceber, exatamente 150 anos. Se você somar a quantidade da sua idade mais a quantidade de velocidade do movimento do trem, conforme ele gira, vamos supor, você tem 50, ele gira 50 voltas, você vai ter exatamente 150 anos. Ou seja, ou você vai ter 100 anos, mas dentro do trem vai ser o equivalente a 150 anos. Ou seja, isso é a velocidade da luz e também podemos entender como o efeito Doppler. O efeito Doppler é quando você tem uma explosão magnética, uma explosão de luz e ali nessa luz solta várias radiações. Isso é o efeito Doppler, certo? Do som também. O som também sofre o efeito Doppler. Por exemplo, você escuta uma ambulância se aproximando de você com a sirene ligada. Conforme ela se aproxima de você, você percebe um som mais agudo. Conforme ela some de você, que ela vai para o horizonte, ela vai ficando com um som mais leve, ou seja, vai abaixando esse som. Efeito Doppler. O som aumenta e depois o som diminui.
Ou seja, isso é o que a gente entende e percebe sobre a relatividade. A fórmula da relatividade geral é EmC ao quadrado, que significa energia, massa vezes a gravidade ao quadrado. Espero que tenham gostado, curtam e se divirtam e apreciam o conhecimento, tá bom? E é isso aí.